Fala, povo de Deus, o meu nome é Márcio Garcia e estou aqui para mais um estudo com vocês, né? Hoje o tema é o reencontro, mas antes de nós começar a estudar esse tema, nós vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Grandioso Deus, grandioso Pai, nós iremos estudar neste momento o tema o reencontro. Um dia nós teremos um reencontro com o Senhor. E nós precisamos estar preparados, meu Pai. Preparados para encontrar com o Senhor nos altos céus. Por isso eu peço, ensina-nos a nos preparar para aquele grande dia do reencontro, onde nós nos encontraremos com o Senhor nos altos céus. Eu peço que o Senhor esteja abençoando cada ouvinte, meu Pai, cada pessoa que irá ouvir esta mensagem, meu Pai, e que elas possam também compartilhar com outros amigos, meu Pai, a Tua palavra. Isso eu lhe peço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Um reencontro. Há uma pergunta recorrente feita por todas as pessoas, em todas as culturas. Este mundo vai acabar? Como e quando será o fim do mundo? Um dia, lá no livro de Mateus, os discípulos também fizeram essa pergunta a Jesus, né? Vamos ler rapidinho esse versículo da palavra de Deus, lá no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 3, diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Diz-nos como sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Que sinal haveria da vinda dele, né? E da consumação dos séculos. Eles fizeram essa pergunta a Jesus, eles tiveram essa oportunidade de fazer essa pergunta a Jesus. E hoje nós também fazemos essa pergunta. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra esta pergunta que foi feita a Jesus, né? Ele responde aos seus discípulos. E ele responde a cada um de nós. Basta nós termos a Bíblia, que é o nosso manual de fé, né? Precisamos ter a Bíblia para poder estudar a Bíblia e aprender um pouco mais de Jesus. Para que ao ler a Bíblia, o Espírito Santo nos ensine o que nós devemos ler, estudar. Tem muitas coisas que a gente não sabemos, mas quando a gente abre a palavra de Deus, nós descobrimos, né? Vamos continuar. Muitos estão angustiados sem conhecer as respostas a estas perguntas. Estão preocupados com o desemprego, as injustiças sociais, a violência urbana, a miséria, a fome, as guerras. Tudo isso são sinais das coisas que devem acontecer, mas ainda não é a vinda de Cristo. São um princípio de dores, né? As pessoas perguntam: será que o mundo vai acabar por causa dessas coisas? Existe alguma esperança? Aí para você, meu amigo e meu irmão, será que existe esperança? A resposta é: a esperança que temos é Jesus. Ele vai voltar a esta terra para eliminar o pecado e o sofrimento. Ele voltará para dar vida a todos os que nele creem. Se você crê em Jesus, ele vai dar vida para você. Vida e vida eterna. Diz mais aqui, vamos falar um pouquinho, para ficar na nossa mente, né? Jesus morreu para que vivêssemos eternamente. Os justos vivos são transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. A voz de Deus foram eles glorificados, agora tornam-se imortais, e os santos ressuscitados
são arrebatados para encontrar com seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muitos separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem, e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. O grande conflito, página 645. Vai ser um dia glorioso, né? Vai ser um dia de muita alegria esse dia. O dia que Jesus voltar. Para aquele que estiver preparado, vai ser um dia de muita alegria. Mas para aquele que estiver despreparado, esse vai ser um dia de tristeza. Vai ser um dia de grande tristeza. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Que maravilhosa promessa fez Jesus? Que maravilhosa promessa fez Jesus? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de João, o Evangelho. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo de 1 a 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha o desejo de Jesus. O desejo é que ele foi lá para o céu. E um dia ele vai voltar. Ele vai voltar para levar um povo escolhido. Um povo que se arrependeu dos seus pecados. Um povo que confessou seus pecados. Um povo que abandonou seus pecados. Um povo que ama a Deus. É esse povo que ele vai levar. O povo que obedece ao seu Deus. Vamos para a próxima pergunta. Como devemos considerar essa promessa? Vamos abrir lá no livro de Tito, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Diz bem assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Né? A pergunta é: como devemos considerar essa promessa, a bendita esperança? É a bendita esperança. Nós devemos aguardar a bendita esperança. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Um dia Jesus Cristo vai voltar, ele vai se manifestar lá nas nuvens dos céus. E diz a palavra de Deus que todo olho verá. Vamos lá para a próxima pergunta. De que forma voltará Jesus? Vamos para o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 30. Mateus, capítulo 24, versículo 30. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Olha que versículo maravilhoso. Diz que todos os povos da terra vão ver ele e se lamentarão. Esse versículo é interessante, né? Porque todos os povos da terra vão ver ele e vão se lamentar. Por que será? Talvez seja porque muitas pessoas não vão ter se arrependido dos seus pecados, não vão ter confessado seus pecados a Deus, vão estar vivendo as suas vidas normalmente, como nos dias de Noé, quando Noé entrou na arca e eles não perceberam. Então veio o dilúvio e consumiu a todos. Vai ser como nos dias de Ló, que Ló estava saindo da cidade de Sodoma e Gomorra,
e desceu fogo sobre aquela cidade. E eles não perceberam quando Ló saiu daquela cidade. Até muitos não quiseram dar ouvidos às palavras de Ló, né? Amém, né? Que nós possamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Vamos para a próxima pergunta, diz assim: quantos verão a gloriosa vinda de Cristo? Vamos lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Esse versículo é uma continuação do livro de Mateus, né? 24:30. Todos os olhos o verão. Veja que não é uma cena secreta que nem alguns têm dito aí. A palavra de Deus diz que todos os olhos o verão. E se lamentarão. Quem é que vai se lamentar? Aquele que não está preparado para a volta do Senhor Jesus. Nós devemos nos preparar, meu irmão. Nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. Nós temos que estar preparados, vigilantes. Nós devemos estar vigilantes e em oração, e na meditação da palavra de Deus, para não sermos pegos de surpresa. Vamos para a próxima pergunta. Qual o objetivo da vinda de Jesus? Vamos voltar lá para o livro de Mateus novamente. Mateus, dessa vez, Mateus capítulo 16. Versículo 27. 16, 27. Diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ele vai retribuir cada pessoa segundo as suas obras. Se nós tivermos feito o bem, se nós tivermos feito a vontade de Deus, vou dizer assim, tivermos aprendido a fazer na terra a vontade de Deus, pode ter certeza, meu irmão, nós iremos subir. Mas se nós aqui na terra nós não fizermos a vontade de Deus, nós receberemos a morte. Nós temos que lutar para receber a vida. A vida que Jesus quer nos dar é a vida eterna. Nós temos que nos preparar para o reencontro. Nós iremos nos reencontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para a próxima pergunta. O que sucederá com os mortos? O que vai acontecer com os mortos, né? Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se a gente for lá no livro de Apocalipse, né? A gente vê que os mortos vão ressuscitar primeiro, aqueles que morreram em Cristo, né? E depois vai entrar a época do milênio. Vamos ver lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo, se eu não me engano, capítulo 20. Vou pegar daqui do verso 4 em diante, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Os ímpios vão permanecer dormindo durante 1000 anos. Para quando Jesus voltar, então agora ele vai entrar em juízo. Mas esse é um outro estudo para nós estudar. Vamos para a última pergunta. A última pergunta diz assim: o que ocorrerá com todos os justos vivos? O que vai ocorrer com os justos vivos? O que você imagina, meu irmão? O que vai ocorrer com os justos vivos? Vamos ler. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses novamente, capítulo 4, o versículo 17. Diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles quem? Aquelas pessoas que ressuscitaram no verso 16, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que esse seja o nosso desejo, de sermos transformados e subirmos aos céus juntamente com aquelas pessoas que morreram em Cristo, né? E ao encontro do Senhor nos ares, nos altos céus. Eu poderia falar também da transformação do corpo, né? Que está lá em Coríntios, que eu li esses dias, mas eu vou ler novamente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E este é o estudo de hoje, mas nós temos uma decisão para tomar. Qual será a sua decisão, meu irmão? Eu vou ler aqui a decisão. Quero estar preparado para encontrar-me com Jesus quando Ele voltar. Esse é o seu desejo, meu irmão? Então se prepare para a volta de Jesus. Hoje me proponho a estudar a Bíblia e ser fiel aos ensinos da Palavra de Deus, e desta forma permanecer fiel até a volta de Jesus. Amém? Que seja esse o nosso desejo, de permanecermos fiéis até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Grandioso Deus, grandioso Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo a tua palavra. Que essa palavra possa chegar nos lares, nas ruas, nos presídios, nos hospitais, em vários lugares, meu Deus. Que as pessoas possam se sentirem abraçadas pelo Senhor, meu Pai, através desta mensagem. A mensagem de esperança, a mensagem de que o Senhor vai voltar para nos salvar. Que o Senhor vai voltar para nos levar para o teu santo reino. Isso eu te agradeço. Desde já, em nome de Jesus. Amém.